Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano e hoje eu vou compartilhar mais uma escritura da designação do Vem Segue. Eu vou falar hoje sobre as bênçãos das tribos de Israel, tá bom? E eu escolhi uma tribo especificamente para falar. Aqui no capítulo 49, Jacó ele reúne os seus filhos e ele dá uma bênção em cada um desses filhos também, a qual nós conhecemos que são as bênçãos dadas às 12 tribos de Israel aí, tá bom? E eu escolhi a tribo de Judá. Mas antes de falar um pouquinho sobre essa tribo de Judá, gostaria de compartilhar com vocês o versículo 1 de Gênesis 49, que diz assim, ó: Depois Jacó chamou os seus filhos e disse: Ajuntai-vos e anunciai-vos o que há de acontecer nos últimos dias. Então, a primeira coisa que nós devemos ver nessas bênçãos aqui é que Jacó está falando, olha, junta a mim que eu vou dar uma bênção, mas essa bênção é coisas que vão acontecer nos últimos dias, ou seja, a bênção que ele ia dar ali em seus filhos, não era bênção para os filhos deles recolher ali, mas sim seria para sementes mais para frente, tá bom? Então são coisas para o futuro. Eu ainda quero falar um pouquinho sobre essas bênçãos em outro vídeo aqui, tá bom? Para nós podermos entender um pouquinho mais a relação dessas bênçãos com nós nesses últimos dias aqui. Mas vamos lá. Hoje eu escolhi uma das tribos aqui para falar, que é a tribo de Judá. Eu escolhi a tribo de Judá porque é a tribo de Jesus Cristo, por meio do qual veio o Messias, tá bom? Judá, ele é o quarto filho de Jacó, tá bom? Com Lia. Então, o primeiro filho de Jacó ali foi Ruben, o segundo foi Simeão, o terceiro Levi e o quarto filho ali foi Judá, tá bom? E Judá, olha só que interessante, os três primeiros filhos de Lia ali, ela queria conquistar o seu marido, a atenção do seu marido, o amor do seu marido. Então ela estava concebendo, dando filhos ali, e estava querendo agradar o seu marido, né? Mas no quarto filho ela muda o foco dela, tá bom? Tanto que cada filho que vai tendo ali, vai dando o nome, o significado de acordo com que a pessoa... aliás, na antiguidade, cada nome, né, de criança ali, ela tem um significado. Se você chegar lá no Oriente Médio e falar assim, meu nome é Vanderlei, eles vão falar, o que significa Vanderlei? Né? Eles vão querer saber qual é o significado do seu nome. E muitas vezes aqui a gente coloca o nome pensando num artista ou alguém que a gente admira, e não no significado da palavra em si, tá bom? Mas lá, todo nome ele tem um significado. Então a gente vai estudar um pouquinho sobre isso mais para frente aqui. Mas vamos falar então sobre a tribo de Judá. Lia, quando ela foi ter Judá, né? Ela colocou um nome ali nele. Vamos lá observar aqui em Gênesis capítulo 49, versículo 35. E diz assim, ó: E concebeu outra vez, e deu à luz a um filho, e disse: Esta vez louvarei o Senhor. Por isso chamou o seu nome Judá. Então, o nome Judá significa louvor. E desta vez, Lia, ela falou, eu vou mudar o meu foco. Dessa vez eu vou louvar a Deus. Né? Das outras vezes que ela estava tendo filho ali, ela estava querendo agradar o seu marido. Né? E dessa vez aqui, ela falou, eu vou louvar ao Senhor. Por isso o nome do menino foi Judá. Tá bom? Então significa louvor. E é exatamente dessa tribo, né, que vai vir Jesus Cristo, o Messias, então da tribo do louvor, né? E nós já tem uma mensagem explícita aqui para nós, né? Nós quando temos nossos chamados na igreja de fazer visita, ajudar as pessoas, ou até mesmo quando nós estamos ajudando os enfermos e aflitos, né? Ou fazendo uma caridade, a gente não está fazendo para ser visto por outras pessoas, mas sim para louvar o nosso Deus, a Jesus Cristo. Tá bom? Então nós fazemos visita, ajudamos outras pessoas, não para ganhar o louvor do mundo, ou para agradar o presidente do coro, o presidente da cidade de Socorro, não é nada disso, é para agradar ao Senhor. Então é muito legal esse nome aqui do filho dela, que significa louvor, né? E ela mesmo fala, desta vez louvarei ao Senhor. Já é uma grande mensagem aqui para nós, né? Poderia terminar agora já essa mensagem, que já é um grande ensinamento isso. Nós devemos louvar a Deus, fazer as coisas por Deus. Por que eu vou à igreja? Né? É por o meu Salvador, eu vou louvar a Deus. Tá bom? Então, é assim por diante. Vamos lá na bênção
né, que está aqui a partir do versículo 8 do capítulo 49 de Gênesis, lembrando que o versículo 1 já falou que a bênção seria coisas que aconteceriam nos últimos dias, então seria coisas para o futuro. Então quando ele está dando a bênção ali em Judá, não significa que Judá receberia a bênção, mas seria mais para frente os descendentes, tá bom? Então vamos interpretar dessa maneira aqui. O versículo 8 ele disse assim para o seu filho: Judá, a ti te louvarão teus irmãos. Olha só que interessante, né? José ele tinha tido o sonho que os seus irmãos se dobravam, se curvavam a ele, e isso aconteceu. Ele se tornou ali governador no Egito e os seus irmãos se curvaram perante ele. Então foi algo literal que aconteceu mesmo. E aqui nessa profecia aqui, né, nessa bênção para Judá, tá falando aqui: Judá, os teus irmãos te louvarão. Né? Olha só que interessante. Será que ele deveria interpretar, será que eu vou ser governador também? As pessoas meus irmãos vão se inclinar perante mim? Não, aqui está falando de Jesus, tá bom? De quem vai vir essa descendência. Então vai ser por meio de Jesus. Então outros louvariam a Jesus. Os teus irmãos, todas as outras tribos louvariam a Jesus, se curvariam a Judá, tá bom? Não que Judá fosse o primogênito, mas por causa da linhagem do Messias, todas as tribos se curvarão a Judá, que é o Messias, tá bom? Então aqui fala sobre essa profecia aqui. E aí ele continua aqui, ó. A tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos. Essa é uma referência que Cristo ele vai vencer os inimigos. De fato, ele venceu ali a morte física e a morte espiritual, que é o nosso inimigo que nos impede de voltar à presença de Deus, tá bom? Continuando aqui, fala assim, ó. Os filhos de teus pais a ti te inclinarão. É mais uma menção à reverência, né, que terão por Jesus Cristo também. O versículo 9 continua dizendo assim, ó. Judá é um leãozinho, da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como um leão. E como um leão velho, quem o despertará? Bom, então aqui fala que de Judá primeiro viria um leãozinho, né? E esse leãozinho iria crescer, tá bom? Então tá mencionando Jesus Cristo, cada tribo ali de Jacó, né? Cada tribo ela tem um simbolismo, tem um animal, algum símbolo que representa aquela tribo. E na tribo de Judá é um leão, tá bom? O símbolo da tribo de Judá, ele é um leão. O leão, ele é o animal mais temido lá no Oriente Médio. Ele é o rei, né? Para nós aqui no Brasil é como o rei da selva, em muitos continentes, como o rei da selva ali. Mas lá ele era o rei, o mais temido. Então aqui está dizendo o quê? Que de Jesus Cristo ele seria o rei. E aqui fala primeiramente como leãozinho, tá bom? E depois então como um leão velho. Não um leão velho mal acabado, mas um leão imponente, grande, fazendo menção sobre o milênio. Primeira vez que Cristo viria, seria como um leãozinho, né, para pisar o lagar, para pagar pelos nossos pecados, vencer a morte física e a morte espiritual. Mas depois, né, quando ele vir na sua segunda vinda, vai ser como um leão imponente ali, que vai começar o milênio, ele vai reinar sobre nós. Então tem essa menção aqui. O versículo 10 continua assim, ó. E o cetro não se arredará de Judá. Quando fala o cetro não se arredará de Judá, é que pela tribo de Judá viria reis, né? O cetro é aquele bastão que o rei carrega, né? E aí, para quem o rei coloca o bastão na mão, fica servindo ali como ordem do rei, né? Todos obedecem ali. Então, o verdadeiro rei é Jesus Cristo. Mas ele, por meio desse bastão, por meio desse cetro, ele passa essa autoridade para outras pessoas governar também. Mas quando ele fala aqui de ti não se afastará o cetro, o reino, a gente consegue ver que pela linhagem de Judá, conforme é declarada a profecia, vai vir os reis, né? O principal deles ali, né, é Davi. Davi ele consegue unificar todas as outras tribos juntas, né, formar todas um só povo, o povo de Israel, tá bom? Porque as tribos eram dispersas antes e Davi ele consegue fazer essa junção aí, tá bom? Então veio Davi, veio depois Salomão, todos da tribo aí
de Judá. Outra parte interessante aqui que nós devemos interpretar, diz assim, ó, falando, o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, né? O legislador é aquele que cria leis, aquele que passa a lei, que faz a lei vigorar, tá bom? E nós conhecemos nas escrituras, é por isso que é importante a gente entender a interpretação da escritura. Porque, por exemplo, quem deu a lei, né? Nós conhecemos a lei como a lei de Moisés. E Moisés, ele é da tribo de Levi. Então, se você pegar essa escritura ao pé da letra aqui e falar assim, o legislador é Moisés, porque ele que trouxe a lei, nós chamamos a lei de Moisés. Então, Moisés é da tribo de Levi. Mas veja bem, Moisés, ele passou a lei, não foi ele que deu a lei. Quem deu a lei foi Jeová, Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele é da tribo de Judá. Então, é muito interessante a gente estudar, vendo quem está dando a lei. Moisés, ele foi o meio pelo qual a lei foi transmitida, tá bom? Então, também, se você quiser interpretar de outra maneira, Moisés, ele foi um protótipo de Cristo, ele representou Cristo. Então, dessa maneira, também ele poderia ser o legislador, tá bom? Porque ele representava Cristo e veio por meio dele a lei. Continuando aqui, diz assim... o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão todos os povos. Então, primeiramente, falou lá em cima que os seus irmãos se curvariam perante ti, ou seja, as tribos de Israel. Aqui já fala que todos os povos, né, se congregarão, se ajuntarão. Então, cumprindo então a profecia, né, que tinha sido dada lá a Abraão, que por meio dele, por meio da semente dele, todas as nações da terra seriam abençoadas. Por meio de Cristo, né? Não somente as tribos de Israel, mas todos os povos são abençoados, tá bom? Independente se são da tribo de Israel ou não, tá bom? Lembrando que para fazer parte da tribo de Israel, a pessoa precisa entrar para a igreja, ser batizada, tá bom? Então, mas mesmo que a pessoa não seja batizada, ainda assim, como diz a escritura aqui, é abençoada todos os povos, tá bom? Por meio de Jesus Cristo. Nós conseguimos ver essas bênçãos agora nos últimos dias. Deixa eu ver o que mais vem falando aqui. Aqui essa palavra é bem interessante, que fala até que venha Siló. Siló aqui é Jesus Cristo, tá bom? Mas se você pesquisar na Bíblia aí, né, ou no seu aplicativo Siló, e apertar pesquisar, né, vai dar algumas cidades com o nome de Siló. Mas esse Siló que tem na Bíblia é diferente desse Siló aqui, que é Jesus Cristo. Porque, na verdade, em hebraico, esse vai ser a única palavra que vai ter na Bíblia Siló aqui, escrita dessa maneira. Depois não vai ter outra em lugar nenhum. Bom, então esse Siló aqui, o que significa? Eu marquei aqui. Siló, ele significa que paz, deixa eu pegar aqui, paz, descanso, estou falando decorado, estou procurando aqui, onde é que eu coloquei aqui. Siló significa paz ou descanso, e também significa enviado ou semente, né? Ou seja, Siló significa a semente, ou seja, Jesus Cristo, né? Significa a paz veio por meio de Jesus Cristo, o descanso vai vir por meio de Jesus Cristo. Então, Siló significa todas essas coisas aqui, tá bom? Inclusive enviado. Então, Siló significa Jesus Cristo. Bom, eu vou ficar por aqui nessa mensagem. Eu marquei algumas coisas aqui, mas a mensagem já ficou muito grande aqui para compartilhar com vocês. Mas essa tribo é muito importante, tá bom? A tribo de Judá, porque dela vem a descendência de Jesus Cristo. Bom, para finalizar aqui, eu vou ler um último versículo falando sobre esse simbolismo, né, de Judá sendo um leão. O leão nós conhecemos ali como imponente, forte, né, valente. E olha o que diz aqui em Provérbios capítulo 28, versículo 1. Diz assim: foge os ímpios sem que ninguém os persiga, né? É bem engraçado esse versículo, né? Porque fala que o ímpio está fugindo sem ninguém perseguir ele. Ele vive com medo, né? O ímpio vive com medo por quê? Porque está devendo, né? A pessoa quando está devendo, quando fez coisa errada, fica todo assustado, né? Não pode ouvir uma sirene de polícia ali que já está assustado. Ou a polícia não está nem
tá nem vendo ele, se ele vê um carro de polícia, ele já fica assustado, pensando que pode ser parado, porque a pessoa tá devendo. Então tá falando aqui, né, nesse versículo aqui, né, foge o ímpio sem que ninguém os persiga. E aí continua o versículo. Mas qualquer justo está corajoso como um leão. Então aqui também fazendo menção, né, o leão é da tribo de Judá, Jesus Cristo. Então, corajoso como um leão. Quando a gente pensa nessa palavra corajoso, muitas vezes a gente pensa assim numa briga, né? Que é o mais forte, que vai se impor entre outras pessoas. Mas nesse sentido aqui, o corajoso como um filho de leão, significa que ele suportou todas as coisas. Por exemplo, Jesus Cristo ele foi corajoso o suficiente para aguentar os escárnios que veio sobre ele. Jesus Cristo foi corajoso, né, para aguentar as bofetadas que ele levou. Jesus Cristo foi corajoso para aguentar o sacrifício expiatório no jardim do Getsemane e também na cruz. Então, a tribo de Judá, ser um leão não significa brigar. Para nós sermos corajosos, muitas vezes, o que é ser corajoso? É fugir, né, do pecado, é fugir das coisas erradas. Isso é ser corajoso. Ser corajoso não significa ir brigar com as pessoas, ou se impor, ou ser valente, tá bom? Então, muitas vezes, o ser corajoso, ou ser como um leão, para ser um leão como Jesus Cristo, muitas vezes nós temos que fugir de situações que podem nos levar ao erro, ao pecado. É essa mensagem que eu compartilho com vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.